Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. E você já foi às compras? Aqui em Votuporanga está sendo promovida a Semana do Consumidor, que termina no sábado. Tem lojas com até 50% de desconto, como vamos mostrar nesta edição, que também vai falar sobre o caso de latrocínio em Fernandópolis. O terceiro suspeito de estar envolvido no crime se entregou à polícia. O crime aconteceu na semana passada. Hoje é quinta-feira, dia de oportunidades de emprego. Temos algumas vagas aqui para Votuporanga e ainda tem Previdência Social. Comissão que irá analisar a reforma solicitada pelo governo já começou a trabalhar. A meta da Câmara dos Deputados é levar para votação o quanto antes. Isso e muito mais você confere a partir de agora. A polícia prendeu o terceiro suspeito de estar envolvido no assassinato do comerciante de Fernandópolis. Na semana passada, o dono de uma padaria da cidade levou um tiro no peito ao ser surpreendido por dois homens armados que invadiram o estabelecimento. De acordo com a polícia, o rapaz se entregou, mas negou a participação no crime que aconteceu na segunda-feira da semana passada em Fernandópolis. O comerciante Célio Busato dos Santos já se preparava para fechar a padaria quando ele e um cliente foram surpreendidos por dois homens que estavam armados e de capacete. As imagens do circuito interno de segurança mostram como tudo aconteceu. No dia 31 de janeiro, a polícia apreendeu um menor de 17 anos suspeito de ter ajudado os outros dois a fugir. Na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a polícia apreendeu um rapaz de 20 anos na rodovia Euclides da Cunha. Ainda segundo a polícia, apesar de ter negado a participação no crime, o rapaz que efetuou o disparo entregou a participação deste terceiro no suspeito. Por isso, foi decretada a prisão. O homem foi levado para a cadeia de Guarani do Oeste. E o comércio de Votuporanga deve receber capacitações e orientações nos próximos dias sobre a necessidade de preparar a equipe para atender pessoas com deficiência física. Uma reunião entre os representantes do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e a diretoria da Associação Comercial definiu uma parceria para que comerciantes e comerciários tenham acesso a informações importantes sobre o tema. A ideia é tornar o comércio ainda mais acessível, garantindo os direitos de todos. E em Monte Aprazível, um homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas, como vamos ver no Região em 1 minuto. Olá, Lígia. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Um homem de 59 anos foi preso nesta quarta-feira em uma propriedade rural na rodovia em Monte Aprazível. Segundo informações da polícia, ele estava com uma espingarda, um fuzil e muitas munições. Os policiais também encontraram mais de 10 quilos de maconha enterradas no local com a ajuda de um cão farejador. O homem foi encaminhado para a delegacia do município e preso em flagrante. Um motociclista de 53 anos morreu na manhã de hoje em um acidente na rodovia Marechal Rondon, em Guararapes. Segundo a polícia rodoviária, a moto que ele pilotava foi atingida na traseira por um carro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro que causou o acidente passou pelo teste do bafômetro, mas não foi constatado a embriaguez. Ele foi liberado pela polícia e não teve ferimentos. Um macaco do tipo sagui foi encontrado morto hoje na Praia Catarina, em Ilha Solteira. Vale ressaltar que os macacos não são transmissores da febre amarela, mas sim os mosquitos. Os macacos servem apenas de alerta para mostrar que a doença está em circulação e que a população que vive ali precisa ser vacinada. Ilha Solteira já reforçou a vacinação da população contra a febre amarela e o movimento nas unidades de saúde continua intenso. E essas são as notícias do Região em 1 minuto de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, Lígia. Atenção, você que prestou concurso público para a Prefeitura de Valentim Gentil em outubro de 2013. Como falamos ontem no TVU Jornal, ele foi anulado pela Justiça a pedido do Ministério Público por fortes indícios de fraude.
Os candidatos que já foram contratados serão exonerados e os que ficaram no cadastro reserva não terão direito a futuras vagas. O edital de citação com o nome de todos os candidatos aprovados está disponível na 5ª Vara da Comarca de Votuporanga, que fica na Rua Espírito Santo, no número 2497. O atendimento ao público é do 12h30 às 7 da noite. Então, reforçando, se você prestou o concurso público para a Prefeitura de Valentim Gentil em outubro de 2013, o mesmo foi anulado pela Justiça. E o novo prefeito de Guarani do Oeste é um empresário de 50 anos de idade. O Nilson disse para a nossa equipe que, primeiro, é necessário avaliar a situação da prefeitura para, enfim, ver o que vai dar para fazer nos próximos 4 anos. Guarani do Oeste tem pouco mais de 3.800 habitantes. A expectativa de vida por aqui, segundo o IBGE, é de pouco mais de 68 anos de idade. Na prefeitura está Nilson Caffer, o empresário de 50 anos, teve 817 votos e assumiu um novo desafio na vida profissional. E, segundo ele, a situação por aqui ainda não é certa. Estou me inteirando das coisas do município, o que tem de positivo e negativo, para depois passar para a população num contexto geral, para que eu não fale besteira antes da hora. Porque aí nós já teremos uma visão do que se dá para fazer ou o que não se dá para ser feito. Assim que a situação for levantada, Nilson, que é do PTB, pretende trabalhar em vários setores, principalmente aqueles que mais estão precisando do apoio da prefeitura. Penso em fazer uma administração técnica, não política. E o meu objetivo é esse, é fazer uma estrutura melhor para o nosso município, porque eu já vi esse município caminhando melhor do que se encontra hoje. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para ajudante de carga e descarga. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo e experiência na área. Os interessados podem enviar o currículo para psicologia@coacavo.cup.br. Loja de Móveis Planejado contrata marceneiro e ajudante de marceneiro. O candidato deve ter experiência na área. Os currículos podem ser entregues em Rua Carlos Alberto Parisi, número 398. Loja de Roupas contrata vendedora. As interessadas em se candidatarem podem entregar o currículo em Rua Pernambuco, número 3527. Há vagas para mulheres no cargo de operador de telemarketing. É necessário que a candidata tenha entre 22 e 27 anos e seja comunicativa. Os currículos podem ser enviados para roquemvotuporanga@outlook.com. E já para quem pretende entrar na carreira pública, as inscrições para o concurso da Prefeitura continuam abertas. O prazo será encerrado no dia 19 de fevereiro. São 17 vagas para áreas como obras, educação, administrativa e saúde. O edital completo está disponível no site concesp.com.br. Lá você também pode se inscrever. A taxa vai de R$ 19 a R$ 25, depende da escolaridade do cargo pretendido. E no próximo bloco vamos falar da Previdência Social. Comissão é formada em trabalhos para avaliar a medida, já começaram. E também de promoção. O comércio de Votuporanga está promovendo a Semana do Consumidor. Em algumas lojas os preços caíram 50%. Os detalhes daqui a pouco. Voltamos com o TV Jornal. A Associação Paulista de Supermercados divulgou hoje que a inflação supermercadista fechou 2016 em 7,93%. A previsão é de que esse número ultrapassaria os 13%. Mas, de acordo com a APAS, o cenário mudou por conta de 2 fatores. A recessão econômica atrelada ao comportamento mais favorável dos preços de frutas, legumes e verduras. Para este ano, a expectativa é que o índice seja bem parecido. A inflação deve ficar entre 6% e 7%. E enquanto isso, outro setor que tem buscado alternativas para atrair o consumidor é o comércio. Aqui em Votuporanga, por exemplo, uma campanha da Associação Comercial tem deixado os empresários bem animados. O anúncio já chama atenção. Os preços por aqui caíram quase pela metade. Nessa semana até sábado a gente tem chuteiras, societies, tem alguns tênis na promoção também. A gente dá um desconto especial por causa da Semana do Consumidor. Então tem até 40% de desconto para atrair mesmo o consumidor que quiser economizar.
E é justamente essa a estratégia da Associação Comercial de Votuporanga. Com a Semana do Consumidor, todas as lojas da cidade estão oferecendo preços diferenciados e facilidade de pagamento. Tudo isso para atrair o consumidor aqui para a região central. Este comerciante está animado com a campanha, que o movimento acaba sendo maior nesses dias. É o cliente que chega em busca de bons negócios. As pessoas acham que está mais determinado o que ela está querendo comprar. Então, sempre quando entra, sempre alguma coisa está levando. A Associação Comercial de Votuporanga ainda não tem uma estimativa de quanto o movimento aumentou de segunda-feira para cá, mas espera que em fevereiro os resultados sejam bem diferentes que janeiro, quando o varejo paulista apresentou uma queda de 5% nas vendas. A gente tem que aproveitar essas oportunidades que a Associação Comercial faz aqui na cidade, né, para alavancar mais as vendas. Por isso, os lojistas já pensam no sábado, quando todas as lojas ficarão abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. Uma prática que já se tornou tradicional todo segundo sábado do mês e que reflete no caixa. Nós temos que colocar quente na loja, né? Fazer vender bastante, né? E fez muito calor agora à tarde em Votuporanga, hein? Quem foi no comércio percebeu que não está fácil não. Tem que hidratar bastante o corpo e aproveitar as sombras que tem. Agora à tarde aqui na cidade as temperaturas ficaram em torno de 33 graus com a sensação de 35. E não pense você que amanhã vai ser mais fresco. A previsão é de que as temperaturas fiquem ainda mais altas. Nessa sexta-feira, uma massa de ar mais seco favorece o predomínio do sol e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, e há previsão de chuvas fracas e isoladas. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. A máxima é de 29 e a mínima de 17 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima fica em 34 e 22 graus. Aqui em Votuporanga, o sol também fica entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros variam de 36 e 21 graus. Até amanhã. E a região tem se mobilizado para ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Álvares Florense e Cosmorama, por exemplo, farão uma ração de alimentos neste sábado. Já a Riolândia entre os dias 13 a 25 e Ponte Gestal dia 11 de março. Já os leilões serão realizados a partir de maio, começando por Ponte Gestal. Em Valentim Gentil, por exemplo, além do leilão, que deve ocorrer no segundo semestre, deve ter ainda uma quermesse voltada para arrecadar fundos para a Santa Casa, que é referência para mais de 50 municípios. E parece que agora vai avançar na Câmara Federal dos Deputados o projeto que prevê a reforma da Previdência Social. Agora há pouco, no fim da tarde, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, foi eleito presidente da Comissão Especial da PEC 287 de 2016. Isso marca o início dos trabalhos para que a medida seja levada à votação. Só que tudo isso tem gerado uma certa preocupação no brasileiro. É que ainda há dúvidas se a reforma vai gerar prejuízos ao trabalhador. Mas o governo afirma que ela é necessária para equilibrar as contas do país. João tem 64 anos. Ele se aposentou aos 53, depois de contribuir para a Previdência por 35 anos. Hoje, a aposentadoria é a principal renda da família. Se fosse hoje em dia, estaria aposentando agora, que eu estou com 64, né? O INSS, quando você aposenta, eles pagam 60% a 70%. Você nunca vai ter o salário total, entendeu? Casos como o dele não vão acontecer mais, se as novas regras que o governo defende na proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência forem aprovadas. A PEC estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, junto com 25 anos de contribuição à Previdência. Isso vai valer para homens com menos de 50 anos de idade e para mulheres de até 45 anos, na data de aprovação da lei. Hoje, por idade, as mulheres podem se aposentar aos 60 anos e os homens aos 65, desde que tenham contribuído por 15 anos. A PEC também quer acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição, sem a idade mínima, como existe hoje. No modelo atual, os homens precisam recolher por 35 anos e as mulheres por 30. Hoje também é possível se aposentar por tempo, pela regra do 85-95, soma da idade e do tempo de contribuição para mulheres e para os homens. A discussão sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo segue e as opiniões se dividem. De um lado, equilibrar as finanças e de outro, evitar prejuízos ao trabalhador. O principal argumento para a mudança é a questão fiscal. No ano passado, o déficit da Previdência foi de quase 152 bilhões de reais, segundo o governo. O país gasta 11, 12% do seu PIB com aposentadorias e pensões, considerando
todos os regimes. Então, ele é um problema fiscal? É. Então, e é o maior gasto, né? É o maior gasto, ele é maior do que o funcionalismo. Enfrentar suas dificuldades de forma diferenciada. Nós temos ainda uma sonegação muito alta no Brasil. Muitos deixam de contribuir para a Previdência. Então, uma reforma, do ponto de vista sindical, quer buscar justamente melhorar a capacidade de arrecadação da Previdência. Outra justificativa do governo para a PEC é que a população está ficando mais velha. A taxa de natalidade caiu e as pessoas estão vivendo mais. Então, há necessidade de uma mudança ou de alguma solução para que haja a possibilidade desse grupo em idade produtiva possa suportar esse grupo inativo. E isso vai depender das condições econômicas ao longo do tempo. Se não houver pleno emprego ou se não houver melhoras na economia, não vai se efetivar exatamente esse suporte a esse grupo. A proposta que restringe o acesso à aposentadoria prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para as mulheres acima de 45. Caso da Geni, que tem 50 de vida e 8 de contribuição. Hoje, para se aposentar, ela precisaria ter uma soma de 85 anos de idade e contribuição, ou seja, conseguiria aos 64. Se as regras mudarem, ela vai ter de esperar um ano a mais para atingir a idade mínima. As patroas não registravam a minha carteira. Depois eu achei umas patroas que resolveu registrar, recolher algum tempo e agora resolvi recolher por conta própria minha. O regime previdenciário que a gente tem hoje no Brasil é concentrador de renda. Diz que quem vai ser mais afetado por isso não é o mais pobre. O mais pobre vai ficar em situação praticamente igual ou melhor, porque ele já se aposenta tipicamente por idade, já se aposenta tipicamente muito perto do salário mínimo. Ele vai perder muito pouco. Quem vai perder mais é quem se aposenta por tempo de contribuição e o pessoal dos regimes próprios. Então, obviamente, se você conseguir, na reforma trabalhista, levar um processo de formalização maior da força de trabalho, mais gente contribui e a coisa acaba, de alguma forma, se resolvendo de uma maneira melhor, porque um pedaço de receita que está hoje fora do radar, ele passa a entrar também no radar. E ainda sobre a formação da comissão especial, Marum confirmou o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, como relator do colegiado. Ele pretende fazer um seminário internacional para comparar sistemas previdenciários e também uma audiência pública para verificar o valor do déficit previdenciário e as projeções para o futuro. Maia disse ainda que irá propor à comissão um total de 8 audiências para ouvir especialistas no assunto. Esse número está sujeito a mudanças. Um dos primeiros a serem ouvidos pelos deputados integrantes do colegiado será o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. E a seguir tem informações sobre o saque do FGTS das contas inativas. E também vamos explicar para você como deve funcionar o novo ensino médio. A medida foi aprovada ontem e deve ser sancionada por Michel Temer nos próximos dias. É daqui a pouco. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que as solicitações de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, deverão começar a ser apresentadas ao Banco da Caixa a partir da próxima terça-feira, dia 14, pelos trabalhadores que têm direito aos recursos. O calendário de liberação do dinheiro ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal, mas os saques deverão ocorrer de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015, sem limite de retirada. E deve ser sancionada nos próximos dias pelo presidente Michel Temer a medida provisória que prevê mudanças no ensino médio. A votação foi ontem no Senado. O texto foi aprovado ontem no Senado por 43 votos favoráveis e 13 contrários. Agora o documento segue para a presidência da República, quando será sancionado por Michel Temer. A medida provisória aumenta progressivamente a jornada anual do ensino médio, de 800 horas para 1.400. Em pelo menos 5 anos, as escolas já devem ter uma carga de 1.000 horas anuais, o que dá 5 horas diárias. O governo quer que as escolas funcionem em tempo integral. A ideia é combinar matérias mais tradicionais, como matemática e língua portuguesa, com matérias escolhidas pelos alunos. O inglês também continua obrigatório e outras línguas opcionais. Sociologia e filosofia devem estar na base nacional curricular. Artes e educação física voltam a ser matérias obrigatórias.
O presidente Michel Temer disse que com essa aprovação era fundamental e por isso tem pressa para sancionar a medida provisória. O governo também acredita que a bancada de apoio conseguirá aprovar, abre aspas, com relativa facilidade, fecha aspas, as outras reformas defendidas por sua equipe. Temer atribui essas vitórias à capacidade de diálogo do governo. E aumentou o número de brasileiros que querem legalizar documentos que tenham validade no exterior. De agosto a dezembro do ano passado, só aqui no estado de São Paulo, mais de 96 mil papéis foram autenticados. A alta é reflexo da facilidade do serviço que passou a ser feito pelos cartórios. Camila veio ao cartório buscar os documentos que precisa apresentar no consulado para conseguir a cidadania italiana. Ela está há 12 anos na fila e, finalmente, a entrevista foi marcada para março. Todos os documentos eu já tenho posse, a minha entrevista agora é março e vamos torcer. Assim como ela, muita gente passou a legalizar documentos nos cartórios desde agosto de 2016. O processo é chamado de apostilamento. Antes, isso costumava ser feito nos consulados. É muito mais rápido, até porque o procedimento de apostilamento demora em torno de 20 a 30 minutos. Se a parte, por exemplo, vier com a sua certidão em cartório, ela sai com o documento apostilado. Antigamente, poderia demorar em torno de 3 a 6 meses só para fins de legalização consular. Só nos primeiros 4 meses do serviço, entre agosto e dezembro do ano passado, mais de 96 mil documentos foram legalizados na cidade de São Paulo, uma média de 24 mil por mês, mais que o dobro das legalizações feitas pelo escritório do Ministério das Relações Exteriores no mesmo período de 2015. Até então, eram cerca de 12 mil por mês. A facilidade para conseguir o serviço aconteceu porque o Brasil aderiu à Convenção de Haia, que permite o uso de um selo internacional para reconhecer a autenticidade de documentos. Paulo também está atrás da cidadania italiana. É muito mais ágil, muito mais fácil. Você tem uma pessoa sempre te orientando, que nem agora, acabei de tirar dúvidas. O processo de apostilamento não serve só para quem busca a dupla cidadania. Ele também vale para pessoas que querem estudar fora e precisam apresentar um diploma, também para quem quer morar em outro país ou mesmo para empresas com negócios fora do Brasil. Por enquanto, a legalização só pode ser feita nos cartórios das capitais, mas os cartórios do interior devem começar a fazer o procedimento nos próximos meses. O TV Jornal fica por aqui. Amanhã às 8h15 da manhã, você confere as primeiras notícias no Jornal da Manhã Unifev. E a gente volta às 6:45 da noite. Até lá, um bom descanso.